Fala aí, meus caros, tudo bom com vocês? Já beberam água hoje? Todo mundo bem? Todo mundo hidratado? Bem, eu não tô 100%, não vou mentir pra vocês, porque eu gravei esse vídeo já. Eu gravei com 15 minutinhos de vídeo, muito legal sobre redação. E aí, no final, eu descobri que ele não tava gravando. Eu coloquei pra gravar, aí ele gravou 5 segundos e parou. Então, essa é a versão 2. Se ela tiver ruim, é porque a versão 1 tava muito melhor. Então, me desculpe, a versão 1 ficou incrível. A versão 2, vamos ver o que dá, né? Mas, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês um pouco sobre a redação da prova da FATEC. E redação é um tema que eu sempre fico um pouco pé atrás para falar. Porque, dentre todos os tópicos aqui que a gente fala, de questões, de estudo, redação é um que eu nunca estudei muito a fundo, a redação da FATEC. Teve uma época que eu estudei para a redação do Enem, só que a redação da FATEC tem uma estrutura diferente. E como eu não estudei para essa estrutura, às vezes eu fico meio inseguro de falar. Só que eu não queria deixar de trazer o vídeo para vocês, porque a ideia do vídeo aqui não é dar dicas de português ou dicas da estrutura da redação. A ideia é mostrar para vocês como eu faria a redação, que argumentos eu usaria, qual lógica eu usaria de construção, tá? Então, essa é a linha que eu seguiria, beleza? Para ter uma ideia mais técnica do que a redação pede, o que pode, o que não pode colocar, qual a estrutura que você tem que fazer, como é que você tem que organizar seus argumentos e tal, eu recomendo que vocês olhem esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo da Hora da Verdade, FATEC 23.2, do professor Fernando Andrade. Comecei a assistir ele, tá bom? É um ótimo vídeo. O professor, ele traz bastante conteúdo mais específico da prova. Ele fala especificamente da prova da redação da FATEC. Ele explica de forma mais técnica, vamos dizer assim, como o professor consegue explicar. Beleza? Porque, como eu disse já em outros vídeos, o foco do meu canal não é trazer para vocês da aula de português, matemática, geografia, porque eu não sei esses conteúdos. Eu sei o que eu estudei, só que eu não sou professor desses conteúdos. Então eu sempre recomendo que vocês procurem professores. Até quando a gente erra questões aqui, eu falo para olhar a resolução de um professor, porque eu vou sempre falar para vocês o meu raciocínio. Só que é diferente uma explicação minha, de alguém que está fazendo a prova, é a explicação de um professor, que de fato estuda muito aquele conteúdo e consegue trazer para vocês as informações de outra maneira. Meu foco aqui é mostrar para vocês como estudar, como fazer na hora da prova, como uma pessoa faz a prova na prática. Tá bom? Trazer esse lado de aprender a aprender, que é a coisa que eu acredito que é mais importante para você passar na prova. Você tem que aprender a aprender. Porque pensa, conteúdo já tem infinito no YouTube. Você tem infinito em blog, na internet, no Google, você consegue achar conteúdo infinito. Hoje tem TikTok, Instagram, tem muita gente produzindo conteúdo e conteúdo de qualidade. A questão é que você ter muito conteúdo não significa que assistir muito conteúdo não significa que você vai passar na prova. Porque pensa, a gente assistiu anos de aula na escola e ainda assim a gente não passa. Por isso que meu foco aqui não é tanto passar para vocês o conteúdo, sim o modelo mental que vocês têm que usar na hora de estudar, porque é isso que ajuda vocês a aprender o conteúdo. Se você souber aprender, você vai conseguir absorver todo esse conteúdo na internet e aí sim bem na prova, beleza? Tanto que o curso que eu tenho aqui é de aprender não aprender, que é o que eu acho que é o maior ativo que vocês podem ter na hora de estudar, é saber aprender. Porque não adianta eu te dar um conteúdo ótimo e eu te falo, o conteúdo desse professor é muito bom, tem curso gratuito que não vai ter conteúdo, curso pago que não vai trazer o conteúdo no detalhe que ele traz. Só que se você não souber aprender, você vai ver, vai achar legal, daqui a alguns dias, na próxima prova, você não vai conseguir aplicar, e aí não adiantou de nada. Tá bom? Então meu canal serve para isso, para você conseguir te dar formas de usar esse conteúdo de uma forma inteligente e aí sim conseguir aprender ele de fato. Beleza? Então, meu foco aqui não é passar a parte mais técnica, mas mostrar para vocês como eu faria a redação. E eu sempre começo a redação pelo tema. Então, aqui o tema dessa redação é como combater a insegurança alimentar no Brasil, que é um tema que casa com o que a prova falou. Então, quem acompanhou os vídeos aqui do canal viu que o tema máximo da prova era como você era alimentação, era alimentos o tema da prova. Tem muitas questões sobre isso. E a redação conversa com esse tema. Só que, por que eu gosto de começar pelo tema? Porque aí eu começo a trazer argumentos meus, tá bom? Então, antes de ler os textos, eu leio o tema. Porque aí eu leio o tema e penso, o que eu acho desse tema? Como combater a insegurança alimentar? O que eu consigo trazer do meu repertório pessoal para a redação? E aí eu anoto esses argumentos que me vêm na cabeça. Esse aqui, o que me veio de imediato é que uma coisa que eu gosto de trazer são soluções. E aí, a solução que eu iria, né, o caminho que eu iria de solução, seria como é o nome? Alguma iniciativa pública para resolver o problema. Só que não uma iniciativa nova, e sim a ampliação de uma iniciativa que já existe. Eu pensei no Bom Prato, que tem aqui em São Paulo, vocês têm em todos os estados, que é basicamente um programa que você consegue almoçar, acho que jantar também por R$ 1. Então você paga R$ 1, consegue comer ali naquele lugar, tem uma refeição equilibrada. Então, eu pensaria em expandir esse programa para outros estados. Só que não precisa ser esse programa específico. Eu não sei nem se a redação da FATEC pede que você tenha uma resolução. Eu não estou falando para vocês que você tem que ter uma resolução. Não. Eu estou falando o que eu pensaria. Por que eu traria isso? Porque aí eu já tenho um argumento meu. Cara, tem programas sociais
que já existem que podem ser ampliados. É esse o argumento que eu estou trazendo. Eu estou falando do Bom Prato, mas pode ser qualquer outro programa. Então eu pensaria nessa linha de ampliar programas sociais que já existem para outros lugares que têm segurança alimentar. Então, de repente, vamos supor que o Bom Prato é só em São Paulo. Ou tem algum outro programa social que é só em São Paulo. Não sei se é só em São Paulo, tá? Só dando um exemplo para vocês. Uma proposta, um caminho que eu acho interessante é a gente ampliar esses programas para outros lugares. Porque, pensa, esse programa, vamos falar do Bom Prato que é R$1, não vai resolver o problema. Vai ter lugar que as pessoas não vão ter o que comer e não vão ter dinheiro. E aí eu dar um programa que você tem que pagar R$1 para comer, às vezes para a pessoa não resolve. Só que a minha ideia com essa iniciativa não é resolver o problema 100%. Você não consegue resolver um problema desse com uma iniciativa. A minha ideia é dar passos na direção de resolver o problema. Então pensa, a pessoa que está passando fome. Antes do Bom Prato, ela pensava, putz, eu preciso comprar arroz, feijão, uma mistura, ter um lugar para cozinhar. Então a barreira entre eu sair da minha fome e conseguir comer tem muito grande. Aí o que eu faço com o Bom Prato? Eu diminuo. Agora eu não preciso de tudo isso para conseguir comer. Eu só preciso de R$1 e eu consigo me alimentar. Beleza? Sei que não resolve o problema 100%, mas é algo na direção de resolver o problema. Essa é a coisa que eu pensaria, tá? Você não precisa usar o que você pensa quando você está lendo o texto, mas ajuda você a aquecer sua cabeça e entender o que você acha do tema antes de ler o texto. Porque uma vez que eu ler o texto, eu já vou ficar enviesado pelos textos. Tanto que eu já li esses textos, eu estou enviesado. Só que eu estou falando para vocês o que eu falei no primeiro vídeo, que é essa ideia de expandir programas sociais. Beleza? Então, isso eu traria. A outra linha que eu iria é de olhar na prova se tem coisas que eu posso usar. Então, essa prova foi sobre alimentação. E falou muito sobre alimentação, alimentos, fome, comida, insegurança. Acho que, se eu não me engano, falou sobre insegurança alimentar também. Então, ele trouxe vários tópicos que eu posso trazer para minha redação. E aí, quando eu estou fazendo a prova, eu ia lembrar desses tópicos. E aí, eu já ia colocar eles aqui também. Então, basicamente, eu ia anotar minhas ideias iniciais, o argumento de expandir programas sociais, os argumentos que eu achasse na prova, e aí, depois de anotar isso, eu iria para os textos, porque aí eu já vou para os textos com alguns argumentos meus, e aí, lendo os textos, eu vejo se eu consigo melhorar esses argumentos, descartar eles, juntar eles com o que o texto fala, e aí deixar minha redação mais robusta. Beleza? Beleza. Então eu começo por isso, falando dos tópicos aqui da redação da FATEC. A redação da FATEC pode ser narração ou dissertação, tá? Eu nunca iria por narração, eu não iria por narração, porque para mim é mais difícil, mas se você tiver facilidade, mete bronca em narração. Eu iria para dissertação, porque é mais parecido com o que eu estudei na época do Enem, que é um texto dissertativo e argumentativo. Então eu iria para essa linha. E aí, é importante lembrar que você precisa de um título na redação da FATEC. Não é para redigir em verso, então não é para fazer um poema. Tem que organizar em parágrafo, tem que usar norma culta, não é para copiar os textos para colocar na redação, você pode usar trechos, mas não usar o texto todo, é para usar caneta preta ou azul, beleza? E ele fala para fazer um rascunho na folha de redação que tem na prova. Maravilha. Então esses são os tópicos, eu já li o tema, separei meus argumentos, agora eu vou para os textos. E aí vamos ler os textos que dizem. O primeiro texto diz: segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, entre 2013 e 2018, a insegurança alimentar grave teve um crescimento anual de 8%. Além disso, os resultados de uma pesquisa realizada entre setembro e novembro de 2020 mostram que 116 milhões de brasileiros não tinham acesso pleno e permanente a alimentos, e desses 19 milhões, 9% da população, estavam passando fome, número que aumentou em 2022 para 33 milhões. Beleza. Insegurança alimentar grave, segundo o IBGE, é a ruptura dos padrões de alimentação resultante da falta de alimento entre todos os moradores de um domicílio, incluindo crianças. Então, nesse primeiro texto, ele está explicando a insegurança alimentar, né? E ele está falando da relevância do problema. Ele está falando, olha, isso é insegurança alimentar, aqui embaixo ele define, e olha, a insegurança alimentar está crescendo no Brasil. Ele dá os exemplos aqui de 2013 e 2018, fala que 2020 a gente estava em 19 milhões e 2022 foi para 33 milhões. Ou seja, ele define o problema e mostra que é importante. Esse conteúdo eu usaria muito na minha introdução. Por quê? É um conteúdo que introduz bem o tema. E eu gosto sempre de introduzir o tema falando o que é o tema, explicando o que é o tema, explicando o que é segurança alimentar e mais do que isso, mostrando a sua relevância. Beleza? Então eu falo, olha, isso é insegurança alimentar e é relevante por isso. Está crescendo no Brasil, é um problema grave. Beleza? Beleza. Texto 2. Para o diretor executivo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Base, o motivo de existir fome em um país, que é um dos maiores produtores do mundo, é a escolha política. O Brasil privilegia a produção de alimentos destinados à exportação, por serem mais lucrativos, e desconsidera a produção para o consumo interno, que é menos rentável. Então, o que esse texto traz? Ele traz um argumento que eu acho muito interessante, que é uma ironia. Para pensar. O Brasil é um dos maiores produtores, ele vai falar isso nos textos seguintes, de alimentos do mundo.
Só que a gente é um dos maiores produtores de alimentos e a gente ainda tem um dos maiores índices de fome. Nosso índice de fome é muito alto e está crescendo. O que isso está falando para a gente? Está falando, olha, nosso problema não é que a gente não consegue produzir. Nosso problema é que nossa produção está voltada em vender lá para fora. Beleza? Então, a gente já sabe, traz essa nova perspectiva do problema. Maravilha, vamos para o texto 3. O Brasil hoje é o segundo maior exportador de alimentos, atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil ampliou sua produção em grãos em 500% nas últimas 4 décadas, com um aumento de apenas 70% das áreas plantadas. O que ele está falando? Olha, nas últimas 4 décadas, nos últimos 40 anos, a nossa produção cresceu 500%, que seria 6 vezes. Só que o aumento na nossa área plantada foi só de 70%. Ou seja, a gente é muito eficiente. A gente pensa assim, eu plantei 70% a mais e aumentei minha produção em 500%. Ou seja, esses 70% a mais que eu plantei, eles renderam muito. E minha produção como um todo é muito eficiente. Então, maravilha. Ele está falando para a gente que está reforçando o ponto anterior. A gente não só produz alimentos suficientes para o consumo interno, como a gente está crescendo a nossa produção de alimentos. E mesmo crescendo a nossa produção de alimentos nas últimas 4 décadas, nossa fome cresce. Ou seja, eu produzo cada ano mais e minha fome cresce. Eu estou produzindo mais da comida e minha fome cresce. E aí reforça o argumento desse diretor executivo, que fala que nosso problema não é produzir, nosso problema é que a gente produz, cresce a nossa produção e manda lá para fora. E aí as pessoas que estão aqui dentro passam fome. Maravilha. Esses dois textos conversam bastante. Beleza. O quarto texto diz: a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, Alimentação e Agricultura, FAO, indica algumas medidas para combater a fome no mundo. Entre elas estão a integração de políticas humanitárias em áreas de conflito, a ampliação da proteção dos sistemas alimentares, como a produção de pequenos agricultores, a prevenção às mudanças climáticas e o fortalecimento de programas econômicos voltados para pessoas em situações de vulnerabilidade. Além desse objetivo, evitar o desperdício de alimentos também é uma forma apontada para diminuir o problema. De acordo com a FAO, 1/3 dos alimentos produzidos não são desperdiçados diariamente, reforçando os cenários de insegurança alimentar. Beleza, esse outro texto ele traz uma outra perspectiva, que é falar para a gente quais são as formas de combater essa insegurança alimentar segundo essa FAO, que é essa Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O que conversa com o que eu falei lá atrás, daquele programa social, que eu falei do Bom Prato, mas tem outros programas sociais, que ele fala aqui, ó, fortalecimento de programas econômicos voltados para as pessoas em situações de vulnerabilidade. Então ele fala que isso é um caminho para diminuir a insegurança alimentar, e eu, antes de ler os textos, já tinha pensado nisso. Por isso que é importante você listar seus argumentos, pegar coisas das provas, porque às vezes você pega um argumento que conversa com o texto, e aí você consegue usar o texto para dar mais força para o seu argumento. Então, estruturando aqui para vocês como eu faria, o meu texto, colocando um esqueletão no meu texto, que eu não vou chegar a escrever, mas explicando para vocês qual seria a minha lógica, eu começaria, apresentando, introduzindo o tema, né? Apresentando o tema, mostrando, falando o que é o tema, falando da segurança alimentar, mas principalmente falando da relevância desse tema, mostrando que é um assunto que está em voga, que é um assunto que está crescendo, o que eu digo está aumentando o número de pessoas com insegurança alimentar, está aumentando os índices de fome, então a gente tem um problema, e que mais do que isso, tem uma ironia no Brasil nesse problema, que é, a gente cresce a nossa produção de alimentação cresce ano contra ano, e a nossa fome cresce também. Ou seja, além de ter um problema, é um problema que não faz sentido, olhando na teoria. Que é, cara, como é que você produz o suficiente para alimentar a sua população, sua produção está crescendo e sua fome cresce? É sinal que você tem um problema maior aí, e aí eu usaria o texto para explicar esse problema, que é os textos 2 e 3. E como eu falaria desse problema? Eu falaria, olha, uma das hipóteses para esse problema estar acontecendo é que a forma como a gente usa nosso alimento que a gente produz não é para ajudar as pessoas que estão passando fome interna, e sim para exportar lá para fora. Então, a gente cresce nossa produção ano contra ano, usando o argumento do texto 3, só que apesar de crescer, eu sigo pegando esse crescimento e mandando lá para fora. E as pessoas que estão aqui dentro seguem passando fome. Ah, Léo, então o próximo passo é falar que a gente tem que parar de mandar lá para fora. É um caminho. Só que o caminho que eu seguiria é, cara, a gente não tem problema a gente mandar comida lá para fora. Sem problema. A gente está ganhando mais dinheiro, é mais rentável, maravilha. Só que uma boa parte desse dinheiro que a gente ganha mandando lá para fora tem que ser destinada para resolver esse problema da fome. E aí, para onde a gente vai destinar esse dinheiro? Para programas sociais, fortalecimento de programas econômicos, voltado para pessoas em situações de vulnerabilidade. E por que a gente vai mandar para esses programas? Porque, segundo a FAO,
essa organização aqui das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, essa é uma alavanca, esse é um caminho que você pode usar para resolver o problema da insegurança alimentar. Então, é assim que eu conectaria os pontos aqui e montaria meu texto, apresentando ele com relevância, explicando um pouco mais o problema e como dentro do Brasil, no contexto brasileiro, esse problema é estranho de estar acontecendo e não só é estranho, como é ainda mais absurdo estar acontecendo e dando uma solução, sem mudar na estrutura, porque eu não estou falando para você, olha, para de exportar lá para fora. Não, quer exportar? Exporta. Só que parte desse dinheiro tem que ser destinado para isso, para resolver esse problema. E aí não é só destinar para isso de qualquer forma, é com programas sociais e fortalecendo programas sociais para diminuir a situação de vulnerabilidade. E aí tem diversos caminhos para fazer isso, mas a lógica que eu seguiria é essa. Então, para esse texto específico aqui, eu iria para esse caminho. Não sei se fez sentido para vocês. Quero até que vocês digam aqui nos comentários quem fez a prova ou quem leu aqui para qual caminho iria. Acho que é legal a gente compartilhar isso. É uma das coisas que eu mais gosto aqui no canal, quando a gente fomenta essas discussões, que vocês trazem seus pontos, as pessoas conversam, e a gente vai evoluindo aqui o debate dentro do canal, porque minha ideia aqui, como eu disse para vocês, não é explicar como você tem que fazer a redação, qual é a estrutura, qual é a lógica, quais são a forma como você tem que apresentar seu texto, mas sim mostrar para vocês um ponto de vista, que é o meu ponto de vista, e qual caminho eu seguiria dentro da prova em termos de argumentação. Eu iria para essa dissertação e usaria esse esqueleto. E aí acho importante vocês pegarem aqui o macro do que eu falei, de cara, lista seus argumentos, lista o que você pensa do assunto antes de ler os textos, olha se a prova não traz coisas para você, depois disso lê os textos e vai resumindo o que cada texto fala, depois monta uma estrutura. Isso que eu falei para vocês, de eu vou introduzir com isso, vou usar esse argumento, vou fazer dessa forma, é a estrutura do meu texto. E aí, com isso pronto e anotado, tá? Aqui eu não estou anotando porque eu estou gravando, a ideia é outra, mas na prova, anotando mais ou menos qual é a estrutura, aí sim você vai para a redação e escreve sua redação. E aí, outra dica que eu falei até no vídeo que eu falei para o que fazer antes da prova, eu escrevi minha redação inteira. Maravilha, escrevi minha redação, coloquei no rascunho. O que eu faço? Vou resolver a prova. Vou lá para as questões, deixo minha redação no rascunho, meio que maturando na minha cabeça o tema, vou resolvendo. Daqui a pouco, volto na redação, leio ela de novo, vejo se eu quero fazer algum ajuste e aí passo para a folha final. Beleza? Porque assim você tem tempo de assentar os argumentos. Porque quando você está pensando uma coisa, você acaba criando alguns vieses. Tipo assim, você cria uma lógica e na sua cabeça, naquele momento, faz muito sentido. Só que às vezes, quando você se afasta do texto e vai fazer outra coisa, no caso, resolver várias questões, e aí você volta pro texto e fala, nossa, isso aqui que eu pensei não faz sentido. E aí você ajusta. Por isso que eu gosto de dar esse tempo. Eu não gosto de fazer direto e já passar limpo, não. Eu gosto de dar um tempo para as ideias saírem da minha cabeça para depois eu voltar e ler o texto com a mente, entre aspas, limpa e conseguir identificar gaps no meu raciocínio. Beleza? Gente, não sei se o vídeo nesse modelo é útil para vocês, mas eu gosto de compartilhar vídeos nesse sentido de estrutura, então espero que tenha ajudado. Dessa vez me certifiquei, eu estava gravando o tempo todo. Vocês aí que acham que eu não sei gravar, que eu fico deixando os textos, eu fico perdendo... Olha, podia gravar assim ficar melhor. Mas que eu fico perdendo aí conteúdo, vocês estão errados. Eu só perdi conteúdo uma vez, dessa vez eu não perdi. Então é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueçam de ir conversando aqui nos comentários, deixar sua opinião, como você montaria o argumento, o que você achou. Se quiser deixar dicas do que você faz também é super bem-vindo, vai ajudar outras pessoas. E eu acho que é importante ter essa comunidade aqui, da gente se ajudando, porque no fim todo mundo tem o mesmo objetivo. E eu não gosto que as pessoas se enxerguem como concorrentes, porque cada pessoa tem seu momento. Então, às vezes você vai estar ajudando uma pessoa que está num contexto totalmente diferente do seu, e eu acho muito legal essa ajuda que a gente vai fazendo aqui. Maravilha? Eu estou demorando muito mais para responder os comentários, porque felizmente o canal está crescendo e alguns vídeos estão dando muitos comentários, tipo assim, mais de 100 comentários. Eu não consigo responder todo mundo a tempo, demoro. Quero tentar responder todo mundo, mas não sei se vou conseguir. Mas sempre tem pessoas se ajudando nos comentários. Eu estou vendo que está acontecendo bastante, que eu acho bem legal. Maravilha? Obrigado, pessoal. Abraço. Estamos quase chegando no final dessa prova. Meus próximos vídeos, na verdade, tá fazendo um formato diferente. Eu vou dissecar um pouco como é que foi cada assunto na prova, né? Como é que foi a prova de geografia, a prova de português, a prova de química, para a gente tentar um modelo diferente aqui, que eu acho que pode ajudar vocês. Maravilha? É isso, pessoal, por esse vídeo. Forte abraço, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.